Olá! Na aula anterior, você me acompanhou no entendimento da teoria de Piaget. Nesta aula, vamos conhecer a teoria sociocultural de Levi-Vygotsky. Vygotsky era um desenvolvimentalista russo que viveu entre 1896 e 1934. Nasceu em Orsha, na Bielorrússia. Cresceu muito estimulado por um ambiente desafiador, intelectualmente e estável no aspecto econômico. O seu pai trabalhava em um banco e em uma seguradora, enquanto sua mãe, professora de formação, se dedicava aos filhos. A cultura de Vygotsky é impressionante. Ele estudou várias línguas, estudou direito, literatura, história, filosofia, medicina. Interessante que ele não estava inicialmente interessado em fazer uma teoria sobre o desenvolvimento infantil, mas passou a entender a infância como um meio para explicar o comportamento humano em geral. Foi um estudioso muito ativo nos anos entre 1920 e 1930 e infelizmente faleceu com apenas 38 anos, vítima de tuberculose, antes de completar o seu trabalho, que ainda assim é uma das contribuições mais importantes da psicologia do desenvolvimento para a educação. O contexto histórico em que Vygotsky estava inserido favoreceu e teve forte relação com a sua produção, porque no início do século XX, a União Soviética estava vivendo um ideal revolucionário que sonhava com o progresso para sua população. E foi após a Revolução Bolchevique, em 1917, que Vygotsky tanto produziu. Veja que esse contexto contribuiu para que Vygotsky elaborasse uma abordagem renovadora da psicologia e da ciência soviética, ao mesmo tempo em que obteve, pelo mesmo motivo, muito apoio em sua produção. Perceba que era um momento em que a ciência estava muito valorizada, porque a sociedade acreditava que os avanços científicos solucionariam os problemas econômicos e sociais que vinham sofrendo. A produção acadêmica estava em alta e o governo soviético incentivava novas ideologias. E, de certa forma, a produção de Vygotsky enfatiza o papel da cultura no desenvolvimento da criança, o que justamente vai ao encontro da teoria dialético-materialista de Karl Marx. Rego, 2011, também destaca que depois, a partir de 1932, durante o governo de Stalin, as obras de Vygotsky passaram a ser duramente criticadas. Consideradas idealistas demais, chegaram a ser censuradas e, portanto, proibidas na União Soviética entre 1936 e 1956. Isso fez com que o mundo ocidental só viesse a ter acesso à teoria de Vygotsky a partir de 1956, quando o livro Pensamento e Linguagem foi reeditado e então redescoberto. No Brasil, suas ideias chegaram somente na década de 80, quando a Formação Social da Mente foi publicado. Vamos conhecê-las? A teoria sociocultural é a perspectiva de Vygotsky sobre o desenvolvimento cognitivo, na qual a criança adquire seus valores culturais, crenças e estratégias de solução de problemas por meio de diálogos colaborativos com membros da sociedade que têm mais conhecimento. Perceba como a teoria sociocultural é interacionista, porque acredita o desenvolvimento às interações socioculturais. Logo, também, as interações entre as pessoas e o diálogo, na posição de meio pelo qual as interações ocorrem, o que nos remete à importância da linguagem que acontece por ter um suporte fisiológico, mas que também é um produto da nossa cultura. E outra coisa que eu acho interessante que você entenda, que a psicologia desenvolvida por Vygotsky tinha como propósito superar, por meio da investigação,
da influência dos processos culturais no desenvolvimento dos processos psicológicos. A cisão entre corpo e alma, que pairava como uma herança influente para a psicologia do início do século XX, conforme a autora Isilda Palangana, 2001, fica evidente o quanto as investigações da relação entre os processos culturais e psicológicos foram determinados pelo interesse de Vygotsky em seu contexto histórico, ou seja, também na situação política e social em que estava envolvido no país. Veja. Vygotsky propôs que deveríamos analisar o desenvolvimento humano desde 4 perspectivas que são interrelacionadas: microgenética, ontogenética, filogenética e sociohistórica. O desenvolvimento ontogenético se refere ao desenvolvimento do indivíduo durante toda a sua vida. O desenvolvimento microgenético se refere às mudanças que ocorrem em períodos relativamente curtos, ou mesmo às mudanças no uso das estratégias de memória. O desenvolvimento filogenético se refere às mudanças que ocorrem durante um período evolutivo, medido em milhares de anos. Perceba que aqui Vygotsky tenta elucidar o desenvolvimento infantil em uma articulação com a história da espécie. E, finalmente, o desenvolvimento sociohistórico, que se refere às mudanças que ocorrem em cada cultura, em seus valores, normas e tecnologias geradas pela história. E é esta perspectiva sociohistórica que é mais enfatizada hoje pelos pesquisadores, e em especial a ideia de cognição humana. Mesmo quando isolada, é herdada socioculturalmente e afetada por suas crenças, valores e ferramentas de adaptação intelectual, transmitidas aos indivíduos por meio da cultura. Então veja como, de novo, fica clara a questão da interação, de como esse autor vem numa linha socioconstrutivista, interacionista, em que nem só a carga genética conta, mas também toda essa questão da cultura, do entorno, do que pode estimular, do que pode produzir. E a gente pode pensar também, resgatando a história do início dessa aula, que ele vivenciou isso, porque ele foi favorecido pelo ambiente, com os pais cultos, e também, quando ele se pôs a produzir a sua teoria, ele teve toda uma questão sócio-histórica que deu lugar para ela. Assim como anos depois, também uma condição política, sócio-histórica, faz com que sua produção fique guardada por tantos anos. Então, Vygotsky acreditava que nem o curso e nem o conteúdo do crescimento intelectual eram universais, como Piaget supôs. Ferramentas de adaptação intelectual é o termo usado por Vygotsky para os métodos de pensamento e estratégias de solução de problema que as crianças internalizam de suas interações com membros sociais que possuem mais conhecimento que elas. Para você entender melhor, Vygotsky propõe que as crianças nascem com algumas funções mentais elementares, como a atenção, a sensação, a percepção e a memória, que acabam sendo transformadas pela cultura em funções mentais maiores, que seriam funções mais sofisticadas. Vamos pegar como exemplo a memória. A memória de crianças pequenas é limitada por uma restrição biológica às imagens e às impressões que são capazes de produzir, mas que a sociedade representa a cultura. Pode estimular a memória ao realizar anotações, enquanto sociedades pré-literárias se utilizam de outras formas de memorização. Ou seja, cada cultura interfere com ferramentas de adaptação intelectual que lhes são próprias e lhes permitem o uso de suas funções mentais básicas de maneira mais adaptativa. Então, como você já viu,
cada cultura transmite crenças e valores específicos. Portanto, acaba por ensinar às crianças o conteúdo a ser pensado, além das ferramentas de adaptação. Vygotsky considera a linguagem como fundamental para o desenvolvimento. O processo de linguagem é um dos mais importantes para que a pessoa possa interagir com o mundo. A linguagem que é apresentada a uma criança faz com que ela leia o mundo, evidenciando a natureza social do desenvolvimento humano. Então, a própria criança passa a ser capaz de distinguir os aspectos importantes do mundo e agir de maneira diferenciada em relação a eles. Pelangana, 2001, explica que a aquisição da linguagem organiza todos os processos mentais da criança, dando forma ao pensamento. Além da palavra nomear, identificar um objeto do mundo, ela especifica, generaliza, distingue, relaciona em categorias. Portanto, a linguagem sistematiza a experiência direta da criança e serve para orientar o seu comportamento, propiciando condições de ser tanto sujeito como objeto desse comportamento. Perceba que o papel da linguagem vai além da possibilidade de representar o mundo, porque tem implicações diversas nas atividades da criança. Ação e fala se relacionam em um mesmo processo. Veja como essa questão da linguagem é importante e fundamental na teoria de Vygotsky. E a linguagem, ela entra exatamente como uma coisa que ilustra, porque ela é uma produção da cultura, é uma produção social, mas ao mesmo tempo ela precisa desse amparo fisiológico para que ela aconteça, né? E veja que a função da linguagem, ela vai além de um código de comunicação, quando se convenciona que uma palavra quer dizer determinada coisa, mas ela tem essa capacidade de fazer parte do processo cognitivo, porque ela ajuda a organizar o pensamento. O Vygotsky tem um livro muito interessante chamado Pensamento e Linguagem, em que ele desenvolve mais essa teoria. Se você tiver interesse, vale a pena. Então, Vygotsky identifica etapas básicas pelas quais as crianças passam a partir das interações estabelecidas com o ambiente e especialmente com outras pessoas. Então, outro conceito bem importante na teoria de Vygotsky é o de zona proximal de desenvolvimento. Zona proximal de desenvolvimento se refere à gama de tarefas demasiadamente complexas para ser denominadas de modo isolado, mas que podem ser realizadas com sucesso quando orientadas por um parceiro habilidoso. Para você entender melhor esse conceito, pense que Vygotsky percebeu que as crianças conseguem se superar, adquirir novas habilidades quando recebem orientação e incentivo de crianças mais velhas ou de adultos. Ele concordou com Piaget que as crianças são curiosas e ativas no processo de aprender. E sobre isso, teorizou que existe um nível de desenvolvimento real, que consiste naquilo que a criança consegue fazer por si mesma, e que existe um outro nível que seria potencial, que se refere à capacidade de aprender com o outro ou com algum instrumento de apoio, e que entre esses dois níveis existe a zona de desenvolvimento proximal, que seria onde quem ensina deve operar, porque essa é a zona em que cabem instruções, diálogos, colaborações, incentivos para um novo crescimento cognitivo. Então, para Vygotsky e sua teoria sociocultural, o desenvolvimento cognitivo tem seu próprio potencial para cada intervalo de idade, zona proximal de desenvolvimento. O indivíduo deve estar inserido em um grupo social e aprende o que o seu grupo produz. O conhecimento surge primeiro no grupo para só depois ser interiorizado.
A aprendizagem ocorre no relacionamento do aluno com o professor e com os outros alunos. Para concluir, quero que você tenha claro que o mais fundamental na psicologia concreta de Vygotsky é que o desenvolvimento psicológico é um processo histórico. Para ele, o psiquismo é de natureza cultural e o homem um ser ativo em sua história. Além disso, o saber tem a ver com o descobrir a significação que as coisas têm para o homem. E é assim que o saber se constitui na criança. O saber é uma produção social e tem a ver com a linguagem. O saber é, portanto, palavra e ação. Vygotsky sugere que a prática pedagógica deva ser um lugar de palavra, em que as crianças falam. A palavra circulando promove esse efeito de significação. O saber deve estar ligado também ao fazer, ao agir sobre o mundo. Espero que tenha gostado e até a próxima aula.